A graça e a paz, bom dia para todos. Vamos começar mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje é dia 7/6/2020. Sou o pastor Roberto Mariano, da Primeira Igreja Batista de Santo André. Pastor presidente, nosso pastor é o pastor Marcos Grava. E quem compartilha comigo as lições, né? Um domingo sou eu, outro domingo é o nosso irmão Oséias. Então, esse domingo eu estarei falando com vocês, estudando aqui no livro de Jó, dando continuidade, né? Sobre os tipos de sofrimento, como que Jó passou os dias dele em tanto sofrimento. E vamos fazer mais um estudo hoje. Vamos começar com uma oração. Senhor Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Peço que o Senhor me conduz na palavra para poder explicar a lição de hoje e que todos ouvintes tenham entendimento e praticam a palavra do Senhor em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, nesse livro aqui de Jó, dando continuidade, né, que hoje nós estamos na terceira lição. Estudando esse livro, nós tomamos consciência das realidades espirituais que está por trás de tantos conflitos que acontecem nas nossas vidas. E aqui também, nesse livro de Jó, nós vemos lições práticas dos lamentos do próprio Jó, que tanto questionou a Deus, mas sem perder a fé que ele tinha em Deus. Vemos também como não consolar uma pessoa em aflição, porque nós temos aqui no livro de Jó 3 amigos, entre aspas, de Jó, que consolavam ele de uma forma totalmente inadequada. Veremos também que só uma boa teologia, um bom conhecimento, o seu conhecimento bíblico, por mais que você conheça a palavra, ou você tenha teologia, não é o suficiente para poder confortar uma pessoa em aflição. Né? É necessário que seja dirigido pelo próprio Espírito Santo e tenha amor e dê o ouvido realmente para entender a situação de cada um. Vemos também que nesse livro que acusar não é a melhor forma de consolar. Então a pessoa ela começa a ouvir o sofrimento de alguém, já pensando em formas de acusar, de apontar o dedo, então é melhor nem começar. É melhor fazer outra coisa do que querer consolar alguém com acusações, tá bom? Então, continuando aqui, Jó reagiu aos discursos acusadores dos seus amigos, entre aspas, que foram para o consolar. Então, Jó reagiu. Então, vamos ver aqui os versículos, aqui no capítulo 6, quais foram as formas que Jó reagiu. Estou com a minha Bíblia aqui, tá? Estou usando esta Bíblia, o Shed. Você pode usar a Bíblia que você tiver aí na sua casa ou pelo seu celular. Então, aqui no capítulo 6, como a forma que Jó reagiu contra, se defendendo, né, dos seus acusadores. Jó capítulo 6, versículo 14. Estarei lendo aqui para todos. Ó, ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, que é a empatia, solidariedade, companheirismo, né? Deve mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Então, se a pessoa que está de frente com uma pessoa aflita e não demonstra compaixão, solidariedade, empatia, então a Bíblia está deixando claro aqui que é capaz que essa pessoa perdeu o temor do Deus Todo-Poderoso. Outro versículo aqui no capítulo 12, versículo 3, vou ler aqui, vou abrir aqui a minha Bíblia, capítulo 12, versículo 3. Também eu tenho entendimento, como vós, eu não vos sou inferior. Quem não sabe coisas como essa? Então, ele está querendo dizer, o Jó, ele falar para os amigos dele, que ele tinha entendimento. Do mesmo jeito que os amigos dele tinham entendimento, o Jó também tinha. Quem é que não sabe dessas coisas? Então, os amigos dele estavam falando coisas para Jó que Jó já sabia. E, na verdade, além de... Porque, assim, tem gente que usa a Bíblia para acusar o outro. A Bíblia ela não é para acusar.
A Bíblia é para demonstrar a glória de Deus, o poder de Deus, os propósitos de Deus, as ações de Deus, o que Deus tem para nós, o que Deus é. E não para ficar acusando as pessoas. Aqui no versículo 16, capítulo 16, versículo 2, olha só. Vou ler o versículo 1 e o 2. O versículo 1 está assim. Então respondeu Jó, do 2 agora. Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Ou seja, vocês são consoladores que na verdade faz as pessoas sofrer. Porque esta forma de consolo que vocês estão fazendo, querendo me consolar com essas palavras, na verdade vocês estão fazendo eu sofrer mais do que eu já estou. Então, se for para levar consolo para alguém e fazer com que a pessoa sofra, é melhor ficar parado. Agora, se você está passando por um sofrimento, se você está passando por uma angústia, por momentos difíceis, creia que existe pessoas, servas de Deus, preparadas pelo Espírito Santo para te ajudar, para te consolar, pela palavra do Senhor e com sabedoria. Não são todas as pessoas que fazem aconselhamento ou vai levar um consolo para alguém de forma errada. Existem pessoas sérias com Deus. Aqui no primeiro ponto, que nós estaremos vendo no primeiro ponto, Jó estava angustiado. Como se ele fosse alvo do sofrimento. Imagina só, ele já estava sofrendo, ele estava angustiado. Ele faz, que é o nome de um dos amigos dele, ele faz, não entendeu que Jó se precipitou nas palavras por causa do tamanho do seu sofrimento. Ou seja, Jó estava sofrendo tanto, o sofrimento dele era tão grande, que ele, por alguns momentos, ele acabou se precipitando nas palavras. As palavras de Jó acabam sendo palavras até de uma forma inadequada em direção ao próprio Deus, né? Então aqui no capítulo 6, versículo de 1 a 4, olha só. Então Jó respondeu, se a minha queixa de fato se pesasse e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os temores de Deus se arregimentam contra mim. Então, o Jó ele começou a ficar um pouco inquieto com a situação, e as palavras dele foram palavras de quem realmente estava sofrendo. Mas Deus sabe o interior de cada um, a subjetividade, o momento que você está passando, e Ele sabe o porquê que você está com essas palavras. Não são palavras em vão. Deus entende a situação de cada um. Você já precipitou nas palavras? Você já ficou tão triste, tão amargurado que você se precipitou também em palavras para com Deus? Acredito que sim, né? Quem de nós nunca se precipitou e depois se arrependeu? Jó pede a morte antes que negue a Deus. Jó chegou a pedir a morte. O sofrimento dele era tanto que ele chegou a pedir para morrer. Aqui no capítulo 6 mesmo, versículo 9 a 11. Olha só. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me. Que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isso ainda seria a minha consolação. Olha só, para ele ser esmagado, a mão de Deus pesasse para ele, seria o consolo. Mais consolo do que os amigos dele falando aquelas palavras para ele. Exaltaria de contente na minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Olha só, mesmo a Jó sofrendo do jeito que sofria, mesmo com palavras até um pouco assim ásperas, mas ele não negava a fé que ele tinha em Deus Todo-Poderoso. Porque esperar, se já não tenho forças, por que prolongar a vida, se o meu fim é certo? Então o que ele dizia? Para que eu vou esperar? Eu não tenho força mais. Para que prolongar a vida? Do jeito que está aqui, Deus poderia já me matar, do jeito que eu estou aqui, já morre, acabou tudo.
Era esse o pensamento de Jó. O segundo ponto, Jó percebeu que não sabiam de nada. Zofar, né, que é o nome do amigo de Jó, insinuou que Jó não tinha verdadeira sabedoria. Para ele, Jó não estava tendo sabedoria na situação, não tinha sabedoria. Jó era uma pessoa que não conhecia, não sabia o que estava acontecendo, não sabia nada de Deus. Mas olha só, vamos ler aqui no capítulo 11, versículos 5 e 6. Ó, falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti, e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria, que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida parte da sua iniquidade? Então ele fala assim, sabe que Deus permite que seja esquecida parte da sua iniquidade? Como se Jó estivesse preocupado, como se o sofrimento dele fosse por causa das iniquidades. Jó sabia que o sofrimento dele não era por causa das iniquidades, mesmo porque Jó andava reto, justo diante de Deus, ele era uma pessoa temente a Deus. Agora não pecava? Pecava. Não é porque a pessoa é reta, é justa e tem temor a Deus do que nunca peca. Na verdade, todos nós nascemos pecadores. Todos nós. Não há um justo sequer na terra. O único justo que andou aqui na terra, justo, foi Jesus Cristo. Que é santo, que nasceu sem pecado, que é o Filho de Deus, que é Deus. Agora do resto, toda criatura, toda criação, todos nós seres humanos, somos pecadores. Jó sabia disso. Mas Jó sabia também que a sabedoria dele estava além de ficar pensando sobre essas coisas. Porque o sofrimento que ele estava passando, Deus tinha um propósito com tudo isso. Agora, para a mentalidade dos seus amigos, Jó não tinha sabedoria, não sabia de nada que estava acontecendo, que não era verdade. Aí vem Zofar, Bildade e Elifaz, que é o nome dos três amigos, entre aspas, de Jó, que é Zofar, Bildade e Elifaz. Tinham respostas prontas, respostas sarcásticas, desprezadoras. É como se fosse um fariseu que vinha com perguntas capciosas, com falácias de maldade. Então eles eram assim, eles tinham... Quando Jó falava com eles, perguntava alguma coisa, ia para um diálogo, não, eles iam com respostas já para prejudicar, para afundar mais ainda Jó. Não podemos agir assim no caso nós. Se nós temos algumas pessoas que passam por algum problema e a pessoa acredita que nós vamos até ela para poder consolar, ajudar, então nós não podemos, não temos esse direito de chegar até a pessoa para poder desestruturar tudo aquilo que ele está passando do lado bom para com Deus e causar problema, fazendo com que ele entenda que tudo que ele está passando é por causa do pecado, por causa de pecado. Não, às vezes até é por causa do pecado, mas nós não temos o direito de ficar apontando pecado para ninguém. Nós não temos esse direito. Nossa parte não é ficar apontando pecado. Nossa parte é o quê? É consolar, falar da palavra de Deus, falar que Deus ama, que Jesus perdoa, que o Espírito Santo consola, que existe uma esperança, que Deus age ao teu favor, ao favor da pessoa, e nós procurarmos levantar a pessoa e não afundar mais ainda. Jó se defende a sua integridade. Como Jó sabia que o sofrimento dele não era por causa de pecado, mesmo porque ele não andava por esse caminho. Então ele defende a sua própria integridade. Aqui em Jó capítulo 12, versículo de 1 a 3, olha só. Então Jó respondeu, na verdade vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento, como vós. Olha só, tá vendo? Jó ainda volta a falar da sabedoria. Vocês têm sabedoria? Eu também tenho. Como vós têm, eu também tenho. Eu não vos sou inferior, não sou inferior a vocês. Quem não sabe coisas como essa? Quem não sabe disso? Olha só no capítulo 13, versículo de 1 a 3. Eis que tudo isso viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu o sei.
Não vos sou inferior. Ele volta a dizer de novo, eu não vos sou inferior. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Ou seja, o assunto, o caso de Jó era para com Deus. Então ele dizia assim para os amigos, eu estou em comunhão com meu Deus. Eu não perdi a minha fé com meu Deus por causa disso que eu estou passando. Eu tenho meus desabafos. Às vezes eu falo palavras assim que até soa mal diante de Deus, mas Deus me entende. Ele sabe que eu não perdi a fé que eu tenho nele. Não é esse sofrimento, isso que eu estou passando, que vai fazer com que eu deixe a Deus, que eu deixe de amar a Deus. Então Jó estava deixando claro tudo isso para eles. Que isso é importante. Nós também mantemos a nossa fé. Por mais que nós passamos por lutas, por sofrimento, por problemas na nossa vida, aqui dentro do nosso coração nós temos que guardar a palavra de Deus, entender que o Senhor Jesus, Ele mora no nosso coração, que nós temos vida eterna, que é Jesus. Nós temos o nosso Pai, nós temos o Espírito Santo, nós temos a salvação em Cristo Jesus, nós temos a esperança celestial. Por mais luta que a gente passa, por mais sofrimento que a gente passa, o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz, Ele sofreu, ele ressuscitou no terceiro dia, Ele está sentado à destra de Deus. Nós possamos passar por lutas, por sofrimento, por várias situações difíceis, mas como o próprio Senhor Jesus falou, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é buscar ânimo. Ânimo aonde? No dinheiro? Nas coisas do mundo? Não. É buscar ânimo em Deus, em quem pode todas as coisas. É através da oração, através do jejum, através da comunhão com o Espírito Santo. O ânimo é em Deus. E com pessoas que servem a Deus direito também. Anda com pessoas que servem a Deus direito. E aquelas que não servem a Deus, que não quer saber de Deus, quando você caminhar com elas, não é para fazer o que elas fazem, é para evangelizar, é para fazer com que elas entendam o propósito, o amor de Deus sobre elas. É o contrário. Algumas pessoas a gente anda com Deus, anda com elas porque elas são firmadas a fé em Deus. Outras pessoas que a gente conhece, que a gente anda com elas, mas o propósito era de evangelizar. E ainda tem outras, que eu vou falar aqui para vocês, que são pessoas que falam que são cristãos, dizem que até vão na igreja, mas não tem compromisso nenhum com Deus. O que nós temos que fazer? Também criar um relacionamento com essas pessoas para trazer elas para a realidade. Que Jesus Cristo quer compromisso com Ele. E não simplesmente ir para a igreja como se fosse um shopping center. Igreja não é shopping center. Tá? Nós temos que ter compromisso com Deus. Os perversos, olha só, nesse terceiro ponto, os perversos também prosperam. Jó sabia que os perversos prosperavam. A Bíblia mostra que em Jó os perversos prosperam. Então você vai ler na sua casa, vou deixar aqui a leitura para você, tá? Lá em Jó capítulo 21, você vai abrir depois, direitinho, marca aí no papel, Jó capítulo 21, do versículo 1 ao 34. Jó demonstrou que os conselhos deles eram inúteis. Então no capítulo 21, de 1 a 6, né? Então você vai ler do capítulo 1 ao 34, do versículo 1 ao 6, os conselhos daqueles amigos de Jó eram inúteis. Então Jó ouvia, mas sabia que não dava em nada. Do versículo 7 ao 16, Jó demonstrou que não conseguiria, que não seguiria o conselho dos perversos, daquelas pessoas que estavam dando aqueles conselhos. Mesmo porque a gente aprende hoje, se você ler o Salmo número 1, nós não devemos andar, não devemos seguir os conselhos dos ímpios. Uma pessoa que é ímpio, que não tem amor a Deus, não tem temor a Deus, que não tem Jesus na vida, a pessoa que ela vem dar um conselho pra gente, muitas vezes o conselho dela parece ser bom, mas quando você vai na palavra, o conselho dela vai contra Deus. Então nós não devemos seguir os conselhos de pessoas que não têm ligação nenhuma com o Senhor Jesus Cristo. Toma cuidado. Outra coisa importante que também, Jó demonstrou que apesar das aparências, Deus é justo. Apesar de Jó estar passando por aquilo, aquela aparência sofrida, perdeu tudo que aconteceu, mas Jó sabia que Deus
estava fazendo justiça. Alguma coisa, algum propósito tinha ali. E Jó entendeu. Jó continuou firme a fé, continuou firme na adoração. Ele passou por momentos de palavras difíceis, até pediu a morte, várias coisas aconteceu, mas ele manteve firme a fé em Deus. Afinal, a morte é igual para todos. Aqui nesse versículo 21, eu vou ler aqui para vocês, tá? Mas depois vocês lerem a casa de vocês, o capítulo 21 inteiro. Aqui no capítulo 21, olha só. Jó, ele fala que a morte é igual para todos, do versículo 22 a 26. Acaso alguém ensinará a ciência a Deus? Quem vai ensinar a ciência a Deus? É ele quem julga os que estão nos céus. Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite, e fresca a medula dos teus ossos, quer dizer, cheio de coisas materiais e cheio de saúde. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Tá vendo? Um morre bem, tudo tranquilo, o outro morre na amargura do coração, não provou de bem nenhum. Justamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. O que ele está querendo dizer aqui sobre a morte é igual para todos? Um pode passar o bem que for, maravilhas, saúde, tudo bom do melhor na vida, mas no final vai para o pó da terra. O outro não teve nada, no final vai para o pó da terra. Agora, se a pessoa que teve tudo na vida não se converteu, além de ir para o pó da terra, não vai nem para o céu, não vai ter salvação. Se a pessoa que não teve nada na vida, mas se converteu a Jesus Cristo, ele não pode não ter nada na vida, mas ele tinha Jesus, que é a maior riqueza, e ainda vai para o céu, glória a Deus. Então o céu ele é para pessoas convertidas, independente se é rico ou pobre, não importa. Importa que tenha fé em Jesus. Tem fé em Jesus? Reconhece Jesus como Senhor e Salvador? Vai para o céu. Glória a Deus. Aleluia. O capítulo 27 encerra o diálogo com os amigos. Nele Jó pede justiça para si e para os perversos. Então aqui no capítulo 27, do versículo 1 a 6, Jó explica que não é aquele grande pecador que os amigos imaginam. Aí você vai ler também o capítulo 27, você vai entender do versículo 1 a 6 que Jó está explicando que o próprio Jó não é aquele grande pecador que eles estão pensando, tá? Outra coisa que é importante também, no versículo 7 a 23, Jó continua falando sobre a justiça de Deus. E no versículo de 7 a 12, Jó deixa claro que os perversos, aqueles que não querem nada com Deus, eles morrerão sem esperança nenhuma. Além de não esperar nada na terra, vão morrer sem esperança celestial. Então é o capítulo 27. Jó concorda com Bildade, que afirmou que Deus é justo. A questão é, Deus é justo, tudo bem. Ele concordou com Bildade. Mas, como o homem pode ser justo para com Deus? Deus é justo, mas e o homem? Como que o homem pode ser justo para com Deus? Aqui em Jó capítulo 9, versículo de 4 a 10, Deus tem poder total. Então aqui no capítulo 9, voltando aqui um pouco, aqui as folhas, né? No capítulo 9, do versículo 4 a 10, Deus tem o poder total sobre todas as coisas. Olha só o versículo 4. Ele é sábio de coração e grande em poder. Deus é sábio de coração, grande em poder. Quem porfiou, ou seja, quem endureceu com ele e teve paz? Quem endurece o coração para com Deus e tem paz? Deus move os montes, Deus age sobre a terra, Deus age sobre o sol, sobre as estrelas. Deus é que move todas as coisas. No capítulo 9, ainda do versículo 11 ao 20, Deus está além do nosso alcance. Olha só o versículo 12. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá, que fazes? Quem é que pode impedir a Deus? Quem pode dizer para Deus o que o Senhor está fazendo? E no capítulo 9, versículo de 21 a 28, Deus exerce o que? Justiça. Deus é justo e exerce justiça sobre toda a terra, sobre toda a humanidade. O sofrimento mudou a forma de Jó orar. Jó sofreu? Sofreu. A forma de Jó orar foi mudada? Foi mudada. Muitas vezes de uma forma que aparentemente nós olhamos,
uma forma que até foi mal educada com Deus, mas Deus conhece o sofrimento de cada um, Deus conhece o seu sofrimento. Aqui no capítulo 7, de 1 a 5, Jó demonstrou desânimo, já não estava mais com ânimo para nada, acabou o ânimo. Então foi na oração que ele falou isso. Outra coisa que ele falou na oração, do versículo 6 a 10, ele disse que a vida é passageira, então para que eu vou viver? A vida é passageira, eu já passei por tudo isso, para mim já acabou. No versículo do 11 ao 21, ele faz perguntas que ele não acha respostas. Eu não tenho respostas para as minhas perguntas. Isso tudo nas orações dele. No versículo 2 a 7 do capítulo 10, ele entende que ele não é culpado de estar passando por tudo isso. Então na oração ele começa a falar com Deus sobre isso, sobre esse assunto de não ser culpado de estar passando por tudo isso. No versículo 8 a 12 do capítulo 10, ele deixa claro: eu sou a tua criatura, reconheço que o Senhor me criou, reconheço que o Senhor me sustenta, que o Senhor me guarda, que o Senhor me protege, que o Senhor é meu Deus. No versículo 13 a 17, ele já começa a questionar de novo: mas por que o Senhor está contra mim? O que eu fiz? O que aconteceu que o Senhor está contra mim? A mão do Senhor está pesando sobre minha vida. E no versículo 18 ao 22 do capítulo 10, Jó dizia que era melhor não ter nascido. Ele já fala assim: seria melhor eu não ter nascido, seria melhor eu ter morrido logo no ventre da minha mãe. Então por que eu estou vivo, passando por tudo isso? Então esses foram os questionamentos de Jó. Você já orou assim também? Você já passou por tanta luta, sofrimento, que você chegou a orar desse jeito, de uma forma assim? Acredito que sim. Porque todos nós passamos por lutas, por aflições, por momentos difíceis. Todos nós passamos. O Senhor Jesus passou aqui. O Senhor Jesus, ele chegou a falar: Pai, afasta de mim esse cálice. Então nós também, agora, o que nós devemos entender é ter respeito a Deus Todo-Poderoso. Mesmo quando nós estivermos angustiado, irado, chateado, mas na nossa oração nós temos respeito. Nós não perdemos a nossa fé em Deus, porque a nossa fé em Deus é que vai nos preservar a vida eterna que nós temos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te guarda. Você pode estar passando a luta que for, o sofrimento que for, mas não deixa a sua fé que você tem em Jesus Cristo, porque Ele te ama. E isso vai passar. Isso que você está passando vai passar. O Espírito Santo vai te consolar e vai te dar sabedoria e entendimento para você caminhar na presença de Deus Todo-Poderoso. Eu quero orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus eterno e santo, Deus justo, glórias ao Senhor Deus, porque o Senhor agiu na vida de Jó. O Senhor conduziu tudo na vida de Jó. Jó não perdeu a fé. Ele continuou firme na fé. Abençoa cada um de nós, abençoa quem está ouvindo esta lição. Protege, guarda e repreende todo o mal, toda seta maligna do Satanás, que quer fazer essa pessoa perder a fé, que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Repreende a depressão, repreende o síndrome do pânico, a ansiedade, todo o mal, toda a dor, todo o sofrimento, que caia por terra. Abençoa a família de cada um, abençoa os negócios, abençoa a amizade e os relacionamentos. Que haja paz no lar, que haja paz na vida pessoal e coletiva. Em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro. Amém.